morte foi sempre vista como um mistério, uma superstição e uma fascinação pelo ser humano. E é óbvio que à pergunta de porque é que temos que morrer, ou seja, porque é que nós não podemos viver para sempre, a resposta é que nós na realidade não morremos, nós morremos do corpo físico, portanto aquilo que chamamos morte e que o entendemos como uma experiência assustadora ou indesejada, realmente se não sabemos o que é que nos acontece depois da morte, então vamos ter mais medo e vamos ter mais alguma dificuldade em lidar com este assunto. Então, vamos tentar, com estas explicações, podermos ajudar amorosamente quem já passou por alguma morte de uma pessoa que gostava muito. É muito importante que nós aceitemos a morte. Nós, para vivermos melhor a nossa vida de uma forma geral, devemos aceitar a morte e percebê-la e perceber a morte. E sabemos perfeitamente que deveríamos evitar ter medo da morte. Deveríamos ter mais medo de uma vida insuficiente. Com tudo isto que se está a passar no mundo, temos tido mais tempo para pensar naquilo que nos acontece, na forma como a nossa vida de repente numa semana mudou completamente. Então vamos ter mais medo de vivermos uma vida insuficiente, na qual não sejamos bons o suficiente, na qual não sejamos felizes o suficiente, na qual não sejamos contentes o suficiente, na qual não sejamos amados o suficiente. Isso sim é o que devemos temer. É muito interessante porque uma personagem chamada Montesquieu disse que devíamos chorar as pessoas à nascença e não a quando da sua morte. O que é que isto significa? Significa que na realidade, quando compreendemos que vimos de outro plano em termos físicos, então quando entramos neste plano físico, saímos do outro plano e por isso a morte é o voltar a uma dimensão extrafísica. Então, também sabemos que a única coisa tão inevitável quanto a morte é a nossa própria vida, porque a morte transforma a nossa vida num destino. Portanto, e eu penso que não podemos dizer que a morte seja a maior perda da nossa vida, temos que dizer que a maior perda da nossa vida é aquilo que nós deixamos que morra dentro de nós enquanto vivemos. Quando, por exemplo, estamos em trabalhos que não gostamos e vivemos a aceitar isso, quando estamos em relações que não nos sentimos felizes e vivemos a aceitar isso. Então, quando nós estamos mortos, sem estarmos mortos, quando estamos mortos a viver, isso sem dúvida era o que devemos ter muito cuidado. Então, mas o que é que nós chamamos de morte? Morte é um óbito, morte é o falecimento, é o ato de morrer, é o fim da nossa existência do ponto de vista físico, é o chamado termo ou fim ou a cessação completa da vida, quer animal, quer vegetal. Portanto, dos animais nós sabemos que o homem é o único que sabe que vai morrer. E então, por que é que nós temos medo da morte? Também podemos dizer que quem vence o medo da morte vence todos os outros medos, porque esse é essencialmente o nosso medo mais desgarrador que nós temos. E então, por que é que nós temos medo da morte? Se a morte faz parte da vida, então temos que entender que temos medo da vida. Podemos pôr todas estas hipóteses em cima da mesa. E eu gostava de mostrar-vos algumas conclusões de que, de facto, o medo da morte é universal, não é? Devido ao próprio desconhecido, devido à separação dos nossos entes queridos, mas também é muito interessante porque quando nós vamos, por exemplo, ler Sócrates muito antigo, o outro Sócrates, nós lemos que ele disse:
meus amigos, se a alma é realmente imortal, devíamos cuidar dela, não só durante a porção do tempo a que chamamos vida, mas para toda a eternidade, porque a alma, no seu progresso para a vida depois da morte, leva apenas disciplina e educação. Então é muito interessante quando vamos ler histórias antigas e percebemos de que já se escrevia sobre isto e já se falava sobre isto de uma forma mais simpática do que aquela que nós falamos hoje em dia. Mas também porque é que eu tenho-me dedicado a falar um pouquinho sobre isso? Porque na realidade o que nós acreditamos sobre a vida após a morte afeta diretamente o que nós acreditamos sobre a vida antes da morte. E isto faz parte de uma coisa que se chamam os sistemas de crenças. Então, ao longo da nossa história, da humanidade, os sistemas de crenças vão se alterando. Mas, por outro lado, estas crenças mais profundas às vezes impedem-nos de explorar alguns conceitos da nossa realidade que contrastam com os sistemas de crenças aceitos no momento. Então, isto tem muito a ver com nossa religião, com aquilo que nos é ensinado sobre a morte. Então há algumas expressões, por exemplo, que são erradas, que nós tipicamente dizemos sobre a morte, como o adormecer para sempre, porque nós sabemos que a consciência jamais dorme no atual nível evolutivo. O cessar da vida, porque a consciência aponta para uma vida da própria consciência que não morre. O deixar a vida não é verdade, o deixar a vida, porque nenhuma consciência deixa a própria vida. Quando dizemos, por exemplo, que uma pessoa desapareceu, também está errado, porque a consciência é inextinguível, portanto a consciência não desaparece. Quando nós dizemos que desceu à sepultura, ora nós sabemos que isto também não corresponde à realidade, porque só o corpo físico é enterrado, a consciência não. Então, como é que as diferentes culturas veem a morte? Isto é importante para nós percebermos e para nos enquadrarmos no sentido da cultura. Então, por exemplo, os índios da Polinésia apreciam a morte e eles, depois dos 40 anos, começam a preparar-se para a morte. Os índios Xingu, por exemplo, na visão deles, eles não querem que os mortos sejam tristes ou feios. Então eles entendem que os mortos querem ver os vivos contentes, digamos assim, e portanto aceitam muito a morte. Para os mexicanos, por exemplo, a morte, como é algo inevitável na vida, é uma lei natural, então a morte é vista como uma celebração. Em Madagascar, por exemplo, eles fazem a dança dos mortos. Portanto, é um bocadinho estranho este ritual em que eles desenterram o morto após 7 anos, o envolvem num pano e dançam com ele, como que ajudam a que ele passe para outro mundo. Então, por que é que nós, na nossa cultura, temos tanta dificuldade em aceitar isto? Também tem a ver muito com a forma como vemos ou como fomos ensinados com a religião. Então, como é que vemos a morte nas diferentes religiões? Por exemplo, os egípcios colocavam alimentos nos túmulos, portanto isto pode indicar-nos a crença na imortalidade da alma. No judaísmo, por exemplo, a morte não é uma tragédia, mas é algo natural. Portanto, eles sentem-se como hóspedes temporários de passagem pela terra, portanto, eles acreditam que a alma sobrevive mesmo que o corpo tenha falecido. O budismo, por exemplo, entende a morte como algo que acontece quando a força vital, tanto aquilo que eles consideram que é o calor e a consciência, deixam de existir. Portanto, no budismo, a morte não é o fim completo da existência, porque morte e renascimento ocorrem sempre imediatamente um depois do outro. No cristianismo, para a maioria dos cristãos, na morte o espírito vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, portanto isto vai variar este destino consoante aquilo que o morto fez na sua vida. No hinduísmo acreditam na reencarnação, ou seja, que a alma volta várias vezes à vida até se libertar e, portanto, a vida na Terra é parte de um ciclo de nascimento, de morte e de renascimento.
No islamismo, os muçulmanos acreditam que, como o nascimento, a morte está nas mãos de Allah. Dizem, portanto, foi Allah quem te criou, quem te sustentou e é Ele que te fará morrer. No espiritismo, portanto, para a doutrina espírita, antes de mais, a morte não é o fim, portanto, o papel e o significado da morte para o espiritismo foi revelado a Allan Kardec, que escreveu um livro sobre o espiritismo. Para o espiritismo, portanto, cada alma é única, tem uma essência própria. Ou seja, no mundo dos espíritos, a alma continua a ser quem sempre foi. Portanto, se o indivíduo era carinhoso, simpático, otimista, vai chegar ao lado de lá com essas características. Se era carrancudo, irado, frustrado, também vai chegar lá com essa maneira. Portanto, a morte aqui é vista como o desprendimento total do espírito, do corpo físico, em consequência da ruptura daquilo que nos liga, e então ocorre a morte física. Portanto, a morte é mais passagem do espírito do que propriamente ser um começo ou ser um fim para o espiritismo.